Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar na nossa série que a gente está analisando um pouquinho de como fazer uma regulagem legalzinha para monitor. Lembrando, são só exemplos de regulagem, não é lei, não é regra, não estou falando faça desse jeito, estou falando tome esses parâmetros como uma guia na hora de você fazer a sua regulagem de monitor, que pode acabar dando muito certo. Vamos fazer um exemplo de regulagem de back, lembrando qual que é a lógica. Colocar a pessoa que está cantando, que está tocando, para ouvir o que ela está fazendo muito limpo, muito claro, muito nítido. Tem que ser o volume principal dela, tá bem estabelecido, bem regulado. O que eu quero dizer também com bem estabelecido e bem regulado? Não é para deixar baixo demais a ponto da pessoa começar a forçar a própria voz para tentar cantar num volume que ela se ouça, e também não é para deixar alto demais a ponto da pessoa mandar muito pouco sinal, porque lembrando que a entrada do áudio tem que ser legal, tem que chegar com volume mesmo, não dá para chegar muito baixo. É, 80% do áudio está na captação e input, tá bom? É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos analisar um exemplo de back. Eu tô com uma regulagem daquela última aula lá, que foi um exemplo que eu dei para um fone de teclado. Eu vou abaixar essa regulagem aqui. Então zeramos tudo de novo. Vamos aqui para o meio de alguma música. Eu vou escolher um back aleatório. Galera do back que, que tá ouvindo, não fiquem chateados se eu escolher a voz de vocês e às vezes vocês não gostaram de como vocês saíram. Acho que dificilmente alguém sai depois de ter tocado ou cantado e fala, nossa, adorei o que eu fiz. Pelo menos eu quando toco sempre fico lembrando da... Dificilmente eu gosto do que eu toquei. Então vamos lá. Vamos ver se aqui tá um... Acho que aqui é um lugarzinho bom pra gente pegar. Eu vou colocar um loop nesse lugarzinho aqui, porque como o back não canta sempre, seria legal eu ter um lugar bem sóbrio de onde eles estão. Colocar a voz em 0 dB. Vou colocar essa faixinha aqui inteira. A gente tá ouvindo um fone de um soprano, tá? Então uma vez que a voz da pessoa tá bom pra ela mesma, ela consegue ter uma noção clara da voz dela. Supondo que esse daqui é o volume base, a gente vai pro clique. Eu não costumo deixar o clique tão alto pro vocal como eu deixo pro instrumental. Acho que esse daqui é um volume bom. Depois a primeira coisa que eu faço, coloquei clique, coloquei o que a pessoa precisa ouvir, o dela mesma. Coloquei o clique, eu vou para a direção musical e para a regência. Às vezes, dependendo de como a direção musical está estruturada, o vocal não precisa tanto da direção musical quanto o instrumental precisa. Às vezes a direção musical acaba sendo muito mais um suporte de acorde, de variação, do que realmente um guia para as entradas das músicas. Às vezes a nossa regência, a nossa guia já está cumprindo esse trabalho, mas eu vou assumir como sendo um caso em que tanto a regência quanto a direção musical precisam estar sendo bem ouvidas, tá bom? Eu só vou voltar um pouquinho aqui para que seja um lugar em que a gente consiga ouvir um pontinho de regência aqui. Introdução. Acho que já tá até legal aqui. Introdução. Vamos deixar isso aqui como base. Deixa eu pegar aqui um MD. Eu acho que vai ser um pouquinho mais chato de achar o momento que o MD fala. Solo bateria. A pausa. A pausa. A pausa. A pausa. Lembrando que direção musical e guia tem que ser algo que a pessoa consiga ouvir tão melhor ou tão quanto ela consegue ouvir ela mesma, porque se ficar lá embaixo, às vezes ela está tocando o instrumento dela, simplesmente encobre o comando que a pessoa deu e a pessoa não vai ficar repetindo o comando várias vezes. Então precisa tá muito, muito, muito nítido na regulagem do fone a direção musical e a guia ou regência do VS, tá? A pausa.
bateria. Legal, vou voltar aqui pro nosso trechinho do o nosso soprano, ele tá dividindo com outro soprano aqui, então eu vou colocar o outro soprano. No caso da nossa igreja, por uma questão de quantidade de equipamento e quantidade de output de mesa, os nossos sopranos dividem via de fone, ou seja, eles têm a mesma regulagem para as duas pessoas que estão fazendo soprano. Eu vou colocar aqui como se estivesse separado e depois como se estivesse junto, que é a nossa realidade, para dar uma ajuda para os nossos técnicos daqui também. Só para vocês verem qual a diferença de voz. Isso é um dos sopranos. Outro soprano. Ouvindo só as duas isoladas. Dá para ouvir o que uma está cantando. Dá para diferenciar a voz uma da outra. E dá para que elas se mantenham na mesma voz. Legal. Agora, geralmente, eu recorro para rítmica, né? Que geralmente o que vai ditar a rítmica no fone deles é o baixo, bumbo e caixa. Então, ó, vou colocar um pouquinho de baixo. Mas para dar presença mesmo, o vocal eu faço uma regulagem bem mais sóbria. Geralmente só a caixa, que eu deixo um pouquinho mais alto, porque ela já dá noção do resto da bateria no fone deles. Eles precisam ter noção melódica, então eu sempre me apoio no teclado e no violão para isso. Repara que eu nem cogitei para eles subir isso daqui da bateria, porque no fundo não vai ser algo muito determinante para o que eles estão fazendo. Eles vão conseguir ouvir o vazamento do ambiente da igreja nessas coisas. Então, simplesmente nem considerei colocar. Qual que é a lógica dessa regulagem que eu estou fazendo? O que vai dar o apoio rítmico pro vocal é o clique e a levada da bateria e do baixo. O que vai dar o apoio melódico pro vocal, ou seja, com o apoio rítmico eles vão cantar no tempo, e com o apoio melódico, que no meu caso eu costumo me apoiar no violão e no teclado pro vocal, porque tendem a ser umas coisas mais suaves pro ouvido deles, diferente da guitarra, que às vezes tem uma distorção, um estridente um pouquinho mais pesado. O apoio melódico vai garantir que eles estão tocando dentro da tonalidade da música. Então eu garanto que eles estão cantando no tempo da música e dentro da tonalidade da música. Com o clique, a direção musical e a guia do VS, eu garanto também que eles estão seguindo os comandos de entrada das músicas e não estão entrando com um atraso na hora de cantar. A lógica básica da regulagem é essa. A partir disso, eu costumo realmente deixar aberto. Tem muita ideia que fala, faz a regulagem, entrega pronta e não mexe para a pessoa. Eu acho que talvez a pessoa não tenha uma noção de como chegar no resultado que ela quer, do que precisa ser feito para chegar no resultado que ela quer, mas muito provavelmente eles vão ter noção do que tá legal, do que não tá legal, do que precisa e de que dá para melhorar, de que ainda não tá bom. Então, geralmente, quando eu preciso fazer uma pré-regulagem para dar para algum back meu, eu geralmente deixo a regulagem nesse ponto. Entrego o fone para a pessoa, se ela já não estiver usando, porque eu estou fazendo pela via da mesa. Entrego o fone para a pessoa e falo, e aí, o que mais você gostaria de ouvir ou o que você gostaria de ouvir menos? Tem gente que nem me pede para ouvir a guitarra, mas é uma coisa que eles poderiam ouvir. Mas analisa o quão sóbrio está a regulagem do vocal agora. Olha quando eu coloco a guitarra. Percebeu que é uma coisa que está competindo com a atenção deles naqueles outros elementos? Se a guitarra é determinante para uma música, eles vão precisar com certeza ouvir a guitarra. Mas se a guitarra é só um elemento que
vai fazer a diferença no PA, vai fazer a diferença na live, mas não vai fazer uma diferença exatamente para estruturar, para apoiar eles na hora de cantar. Você tem que avaliar se vale a pena deixar baixinho, para a pessoa ter uma noção de guitarra, por exemplo agora, ou se vai estar melhor mutado. Quem vai saber dizer isso? O técnico na hora, dependendo do caso, e a pessoa que está ouvindo. Se dependesse de mim nesse caso, eu deixaria mutado, pra ser honesto. Eu vou deixar desmutado só pra gente trabalhar com um pouquinho mais de poluição sonora Introdução. do que o que a gente está realmente acostumado a trabalhar aqui na igreja, mas vamos seguir. Voz do ministro, porque ele que está guiando toda a música, ele que está conduzindo a banda, né? Repara que eu deixei num jeito em que eles conseguem ouvir a voz do ministro, perceber o que o que o ministro está cantando, mas eu não deixei de um jeito em que a voz do meu ministro destaque a mais do que a voz que os meus sopranos estão fazendo, para realmente não confundir a abertura deles. Então eles conseguem seguir a base do ministro na hora de que eles sabem que, principalmente nessa parte aí dessa música que tem um contracanto, para eles saberem que eles vão entrar no contracanto. Para eles se referenciarem. Em relação aos outros naipes vocais, nessa mix eu tenho um tenor só e eu tenho 2 contraltos. Eu tava sem 2 tenores, eu tava com um tenor só, tá? Geralmente, assim, eu não sou maestro, eu não faço a preparação do vocal aqui da igreja, então eu realmente não dou muito pitaco em quais outros naipes eles devem ouvir. Eu realmente pergunto, sou honesto, falar, por exemplo, se você está cantando a voz do soprano, você quer ouvir o contralto? Você precisa ouvir o contralto? E eu sempre deixo claro para eles que quanto mais coisa eles colocarem no fone deles, mais complexo vai ficando a mix. Quanto mais complexo a mix, mais atenção demanda, e quanto menos atenção você dá para aquela mix, que é a prática da realidade quando você tem uma banda de 10 pessoas, você não consegue ficar consultando todas as vias de fone o tempo todo, vai ficar pior para eles se ouvirem. Se fica pior para eles se ouvirem, fica pior para eles cantarem. Então sempre transpareço isso para eles e realmente deixo a decisão para eles. Se eles pedem, eu vou confiar no discernimento deles e vou colocar. Aí o quanto eu coloco vai um pouquinho do meu discernimento também enquanto técnico. Porque é aquela história, né? Dá para você ensinar uma criança a operar uma mesa de som, só talvez não dê para ensinar qualquer pessoa a deixar a regulagem boa. Isso daí vai de treinamento, vai de você treinar o ouvido, vai de você estudar, vai de você aprender as técnicas e tudo mais. Vou colocar assumindo que eles tenham pedido só o tenor, depois assumindo que eles tenham pedido só contralto e assumindo que eles tenham pedido os dois. Para vocês verem exemplos de regulagem, vocês também poderem ouvir a diferença que isso daí vai dar no fone. Eu vou zerar aqui a master, que eu tava com a master um pouquinho mais baixa. Beleza. Vamos colocar aqui um pouquinho de tenor. Colocando o tenor fica assim. Vou tirar aqui o tenor, colocando o contralto ficaria assim. Aonde que mora o perigo? Nesse trecho aqui, eles estão fazendo abertura. O contralto está fazendo uma coisa e os sopranos estão fazendo outra. Então, às vezes, se eles ouvirem o contralto, eles podem confundir as próprias vozes. E colocando os dois. Repara, aqui
eu deixei a guitarra, então eles estão ouvindo a banda inteira, tá bom? Tá todo mundo ouvindo. Se você for um pouquinho mais cirúrgico e falar, tá, isso eu não preciso ouvir, isso eu não preciso ouvir, isso eu não preciso ouvir, eu vou ser um pouquinho radical na cirurgia aqui, mas se você falar, não preciso ouvir back, não preciso ouvir guitarra, eu já não coloquei esses elementos aqui da bateria, então vou mutar eles também, não preciso ouvir essas coisas. Aí se você quiser deixar um pouquinho a sua master. Só para vocês perceberem a diferença que isso dá, deixa eu selecionar aqui todos os canais que eu tinha cortado antes. Eu não coloquei o VS aqui ainda. VS eu também sou bem criterioso do quanto colocar, tá? Depende muito do VS, tá bom? A diferença que dá ouvindo todo mundo, sem ouvir todo mundo. Repara que quando eu libero, acaba colocando muito mais informação no fone deles. Se eu muto, às vezes fica mais fácil encontrar a própria voz da divisão e manter na própria voz da divisão quando tem menos coisa no fone. Isso é uma coisa para realmente se pensar. E em questão do VS, eu estava comentando lá antes, ouvir ou não ouvir o VS, depende do VS. Se a gente ouvir esse VS isolado, repara que ele não tem exatamente uma coisa em que a banda já não está fazendo de algum outro jeito, talvez só com outros sons ou outro instrumento. Essa percussão aí, a bateria tá fazendo papel, então não é o caso, eu acho, de deixar o VS muito alto. Porque olha a diferença com o VS, sem VS, com o VS, deixando o VS mais baixo. Sem VS, com VS. Vai da regulagem aí, mas lembrando, quanto mais sóbria, quanto menos complexa for a sua regulagem de fone, menos informação vai ter, menos poluição vai ter. E é mais simples de dar conta do que você está ouvindo e do que você está regulando, se você é o técnico também. Essas são as minhas dicas no geral para back, pessoal. Espero que tenha sido produtivo, espero que tenha construído. Lembrando, não é lei, não é regra. Não estou falando faça assim, se não fizer tá errado. Só estou falando que é um norte para vocês terem. Então, lembrando, mais uma vez, qual que é a lógica da regulagem? O que a pessoa está tocando, está cantando, bem transparente, bem regulado a ponto dela não precisar forçar a voz porque ela não está se ouvindo, ou cantar fraco demais porque ela está se ouvindo mais do que devia. Então, bem regulado. O que dá direção para essas pessoas, direção musical, guia do VS, tem que estar sobrepondo essa regulagem, porque quando essas coisas virem, elas têm que ouvir, e se tiver mais baixo do que elas já estão fazendo, talvez possa encobrir, e o diretor musical dificilmente vai falar de novo, só porque um membro da banda acabou não ouvindo, então tem que estar um pouquinho coberto, ainda mais porque são coisas que não aparecem toda hora. O clique tem que ser a principal base de apoio rítmico, porque os músicos podem sair do tempo, o clique não vai sair do tempo, porque o clique está lá dentro do programa bonitinho. Então tem que ser um principal apoio rítmico. Depois, baixo, bumbo e caixa são um apoio rítmico. Lembrando, como a gente tem vazamento de microfone, às vezes só ouvir a caixa já é o bastante para você ouvir tudo que você precisa da bateria, porque você tem a influência do ambiente também no seu fone. E às vezes, se você não tem um fone de uma marca extraordinária, que não tem os drives extraordinários e uma qualidade sonora extraordinária, às vezes você forçar o seu fone que não é tão legal assim, acaba sendo pior para você do que realmente traga algum benefício. E o apoio melódico eu costumo deixar no teclado e no violão, mas lembrando, o apoio ritmo vai garantir que todo mundo cante no tempo e o apoio melódico vai garantir que todo mundo cante na tonalidade certa. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha
contribuído aí com vocês. Eu não coloquei outro exemplo de música, eu vou colocar aqui na última música só para vocês verem que essa regulagem aí continua eficaz em qualquer música, em qualquer parte da música. Eu regulei só por um trechinho, às vezes regulagens, você ouvir o louvor inteiro pode acabar interferindo na regulagem, mas você sempre vai conseguir encontrar aí um campo comum. Lembrando, alterações de volume geral você pode fazer no seu próprio body pack, você não precisa, a menos que seja uma situação muito específica, pedir para o técnico de monitor fazer. Você pode no seu próprio body pack mexer no volume geral, na sua própria caixinha lá você tem um controle de volume geral, e às vezes uma mudança de volume geral é relevante, o que não é interessante. Você deixa seu volume geral aqui embaixo, aí você fala, nossa, eu não estou ouvindo a minha própria voz, não estou ouvindo nada. Então, não. Deixa perto aí do zero. Eu costumo falar pra galera que o norte é meio-dia, 1 hora, mas o volume geral vai depender sempre do seu fone, do quanto você está se ouvindo. Então, começou a passar a sua própria voz, seu próprio instrumento, se referencia lá por meio-dia, 1 hora, e quando você achar que está confortável ver aquilo, você para naquele volume geral, começa a regular o resto, depois você analisa. Lembrando, quanto mais coisa aparecer no seu fone, mais pressão sonora vai começar a acumular no seu fone, e talvez as coisas pareçam mais altas. Então talvez tenha que descer um pouquinho o geral. Mas não tenham medo de trabalhar com o geral, tá bom? Beleza, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima aula.